Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro neste domingo, 3 de agosto, dia das manifestações, mas hoje eu vou começar com uma nota triste, que vocês já devem ter visto. Eu postei aqui no X, no dia, que foi no sábado, letras em funeral. José Roberto Guzzo, 82 anos. O jornalismo perde seu texto mais brilhante, mais destemido. Guzzo turbinou a Veja, inspirou a Oeste, valorizou o Estadão, a Gazeta do Povo, foi modelo de jornalismo atento e crítico. Permanece em nós como inspiração. O corpo de J.R. Guzzo foi sepultado neste domingo pela manhã no cemitério de Congonhas, em São Paulo. Bom, num dia como hoje, em 1920, nas Olimpíadas da Bélgica, Antuérpia, o Brasil ganhou sua primeira medalha de ouro. Foi literalmente um paraense, Guilherme Paraense, nascido em Belém, tenente do Exército, no tiro. Não só medalha de ouro, como ouro e bronze em outra modalidade. Ele atirou com o revólver dele, a equipe passou, foi num navio mercante que chegou a Lisboa, pegaram um trem, roubaram as armas da equipe, a dele não, né? Mas ele é mais conhecido na Europa que no Brasil. Ele morreu no Rio de Janeiro já com 83 anos. Era um tenente usando barba naquele tempo. Hoje só tem uma família de militares que tem uma autorização expressa para manter a tradição usando barba. Bom, e num 3 de agosto, em 1936, outra Olimpíada de Berlim, 100 metros, Jesse Owens, negro, campeão. Ganhou dos alemães, a raça superior na época. Hitler estava na tribuna, vendo a vitória de um americano e de pele preta. Em 2015, José Dirceu é preso pela Lava Jato. Já tinha sido condenado pelo Mensalão. Por coincidência, hoje é um dia, um encontro nacional do PT. Foi um encontro de ex-presos. Estava lá José Dirceu, Delúbio, José Genuíno e Lula. Bom, vamos ao que está acontecendo nesses dias, principalmente no dia de hoje. Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. E no mínimo 30 importantes, das mais importantes cidades brasileiras, manifestações pela Constituição, pela libertação de presos políticos, pelo impeachment do ministro Moraes, por anistia como solução pacificadora nacional. A maior delas foi na Avenida Paulista. Eu assisti pela Oeste. Imensa. Avenida Paulista cheia, lotada. Nicolas brilhando no palanque. Olha só, eu não sei por que as pessoas fazem questão de se mostrarem ridículas. O Estado de São Paulo publica o seguinte título, me chamou a atenção. Em trio elétrico esvaziado, bolsonaristas pedem anistia e criticam Moraes e Lula na Avenida Paulista. Em trio elétrico, e realmente não tinha uma multidão em cima do trio elétrico, tinha uma multidão na Avenida Paulista. Sem Bolsonaro, sem governadores, um povo. Quem lidera, qual é a origem do poder? É o povo. Essa é a liderança numa democracia, do povo. Foi isso que o Estadão, sem querer, quis ironizar, fazer brincadeira, ridicularizar. Ficou ridículo o título. Quem fez o título ficou ridículo. Que pena. No dia que a gente lembra de um grande jornalista dando exemplos.
E depois pegam, lá no G1, pega sempre. A USP disse que tinha 37.600 pessoas. Eu vi aquela massa e fiz o cálculo sabendo das medidas. Largura 55 metros, de esquina a esquina 100 metros, 5.500 metros quadrados. Olhei, está todo mundo apertadinho, 4 por metro quadrado. Já tem, de esquina a esquina já tem 20 mil. Aí você olha quantas esquinas tem, você vai chegar em algo entre 200 mil e 300 mil, e não 37.600, não é? Mas, enfim, isso é secundário. Sóstenes Cavalcante, o líder do PL na Câmara, falando, lembrou dessa coisa ridícula. Mas Nicolas Ferreira foi brilhante. Aqui em Brasília estava cheio também. Foi pela manhã, deputados locais, mais o desembargador aposentado Sebastião Coelho, né? Tiveram que retrair o som, porque escolheram na frente do Banco Central, mas não fica muito longe do hospital de base. Aí não dá para fazer barulho. Vitória, Vila Velha, meu Deus, muita gente. Rio de Janeiro, Copacabana, idem. Bolsonaro gravou para o Rio de Janeiro, o Eduardo gravou para São Paulo e Belo Horizonte. Belo Horizonte cheio de gente também, Salvador, Belém. Enfim, em todas as capitais, muita gente, Porto Alegre, idem, mostrando a vontade popular, a liderança popular. Parece que o povo já tirou das costas a Magnitsky, ajudou, tirar das costas o medo de sair para a rua e ser preso, ir para o presídio e pegar 17 anos de prisão. Por falar nisso, vejam só o destino, como elabora as coisas. A lei Magnitsky, o Sergei Magnitsky, que esteve preso, torturado, hoje é o Daniel Silveira, com problema de perna, com risco de vida. Ontem foi o Clesão, que morreu na prisão como Sergei Magnitsky. O Felipe, que está lá está com tornozeleira, mas teve 6 meses de prisão, inclusive em solitária, escura. Felipe Martins. Aliás, estranho, vocês notaram, vocês ouviram a audiência, ele e o juiz auxiliar? Vocês notaram que o juiz auxiliar chamava ele de Felipe? Tal como estava escrito lá naquela entrada falsa dele, lá, que estranho. Uma mera coincidência, óbvio. Né? Bom, eu falei dos ministros, né? Na saída da missa hoje, lá no Mosteiro de São Bento, me perguntaram por que os 3 ministros fizeram os discursos que fizeram, fazendo aquelas afirmações que todo mundo viu que não é, né? Ministro Barroso, presidente, o decano, ministro Gilmar, e o alvo da Magnitsky, o atingido pela Magnitsky, ministro Moraes. Eu respondi, pois é, eles preferem acreditar nos áulicos. E os áulicos são os maiores traidores, porque não contam a verdade para poder aplaudir. Deveriam acreditar um pouco nos críticos, que aí ficariam mais próximos da realidade. Mas aí eu assisti, que vergonha do jornalismo de hoje, geral, né? No dia em que enterramos um dos grandes do jornalismo, eu até lembrei daquele episódio do filósofo
da Paraíba, Pernambuco, Suassuna, Ariano Suassuna, quando ele fala do Chimbinha é gênio, ele diz, mas o que eu vou dizer do Beethoven, do Chopin, né? Se o Chimbinha é gênio. Aí eu lembrei, né? Se fazem um velório no Teatro Nacional, Teatro Municipal, onde fazer o velório do Guzo. Teremos que construir uma pirâmide, então. Né? Mas no dia em que sepultamos o Guzo, eu ouço uma ex-vendedora de solda para a oficina mecânica, chamada Bárbara, que está todos os dias na nossa casa com... Te atualizei, Bárbara. Ela pegou os 3 discursos e fez o que todo jornalista seria obrigado a fazer, porque essa é a função do jornalista. Quem não lembrar disso, que vá ler Milor Fernandes, que diz que jornalismo não é elogio, não é aplauso, não são áulicos, são críticos. Jornalismo existe para defender a sociedade, aqueles que acreditam no jornalismo para mostrar aquilo que está errado no Estado, que é o nosso grande servidor e aplicador de leis, etc. Ela pegou cada um dos discursos dos 3, Moraes, Barroso, Gilmar, e foi nos arquivos de vídeo e mostrou por que aquilo que eles disseram agora não é aquilo que disseram antes, nem aquilo que realmente aconteceu e que está acontecendo. Ela fez o que o jornalismo deveria fazer. Está ensinando. Para mim, ela é a melhor jornalista que temos aí, a melhor repórter, investigadora. Ela é bárbara. Bom, Lei Magnitsky. Eu também postei no X um pouquinho de Lei Magnitsky, só para lembrar. A Lei Magnitsky não vai salvar o Brasil, porque quem pode recuperar as liberdades fundamentais e a Constituição são os brasileiros. Mas a Magnitsky sacode a nossa responsabilidade e os nossos brios. Eu diria que está sacudindo também os brios do Senado, que reabre nessa segunda-feira, junto com a Câmara. A Câmara tem lá um projeto de anistia para examinar, para pensar a respeito, que nós temos aí Sergei Magnitsky no solo brasileiro, gente morrendo na prisão, gente na solitária na prisão para ver se confessa, né? Gente doente na prisão que não é tratada, né? Ou que é mal tratada. Vai abrir agora Câmara e Senado. Aí eu vi um levantamento feito, parece que foi o Nicolas que andou fazendo, ou ele próprio fez, ou alguém fez para ele. Dos 81 senadores, são necessários 54 para aprovar um impeachment de ministro do Supremo. Tem 34 já claramente favoráveis, 19 claramente contra impeachment. E estão relacionados 28 indecisos. Então, se não, desses 28, se 20 não vierem a favor do impeachment, não tem impeachment lá no Senado. Só para lembrar, porque eu já vi o ministro, um dos discursos de que eu falei na reabertura do semestre do Judiciário, foi o ministro Moraes falando em a inconstitucional anistia. Não, está escrito na Constituição, no artigo 48. 48. Cabe ao Congresso Nacional a concessão de anistia. Não diz que cabe ao Supremo, cabe ao Congresso. Portanto, não cabe ao Supremo negar a anistia, porque cabe ao Congresso dar a anistia. De Brasília, Alexandre Garcia.